Olá pessoal, aqui é o Vinícius Pegorini e nesse vídeo eu vou apresentar como está estruturada a monografia em LaTeX e também como alterar os dados básicos da monografia. Vou iniciar apresentando os arquivos e pastas do projeto. Vamos abrir o Overleaf para poder visualizar a estrutura da monografia. Bom, dentro do Overleaf vamos acessar o projeto criado no primeiro vídeo. Vamos iniciar pelo diretório raiz do projeto. Esse diretório contém 8 pastas e 4 arquivos. O primeiro arquivo, que é o readme.md, contém a descrição do projeto e outras informações e dicas de como trabalhar com o LaTeX. O arquivo tfprpbdados.txt é o arquivo que contém as informações básicas do trabalho, como o nome do autor, orientador, título do trabalho. É esse arquivo que nós vamos editar durante esse vídeo. Então temos o arquivo tfprpb.cls, que é a classe principal do projeto. Nela estão todas as configurações de formatação da monografia. Esses dados de formatação do documento são importados da classe ABNTeX2, que está de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT. E por fim, temos o arquivo tfprpb.txt, que contém a estrutura da monografia, ou seja, todos os elementos pré-textuais, tais como resumo, agradecimentos e listas. Contém também todos os capítulos e textos da monografia e também os elementos pós-textuais. Agora vamos explorar as pastas do projeto. O capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 contém todos os arquivos necessários para cada um dos capítulos. O capítulo 2, por exemplo, tem o arquivo capítulo2.txt, que contém o texto do capítulo 2, e uma pasta chamada arquivos, onde estão as figuras e outros arquivos utilizados durante o capítulo 2. Os demais capítulos seguem a mesma lógica. Geralmente, os trabalhos são divididos em 5 capítulos, que são Introdução, Referencial Teórico, Materiais e Método, Resultados e Conclusão. Este template, porém, possui um 6º capítulo, que contém exemplos de comando LaTeX que podem ser úteis durante a escrita de sua monografia. Este capítulo de exemplo, que é o capítulo 6, ele pode ser facilmente removido do documento final, adicionando um comentário em uma linha, como veremos em um próximo vídeo. As outras duas pastas desse template são a pós-texto e a pré-texto, que contêm os arquivos relacionados aos elementos pós-textuais e pré-textuais, respectivamente. Bom, depois de apresentada a estrutura do projeto, vamos à edição dos dados básicos da monografia, que estão no arquivo tfprpb-dados.txt. Iniciamos pelo tipo do documento, nesse caso, trabalho de conclusão de curso, mas pode ser alterado para tese, dissertação ou estágio supervisionado, por exemplo. O próximo passo é alterar o nível de formação. Nesse exemplo, tecnólogo, mas veja que outros valores também podem ser adicionados nesse campo. Depois, informamos o título do documento, nos comandos título do documento e título em múltiplas linhas. Os dois valores precisam ser alterados, e após alterar os dois valores e salvar, ou após alterar e compilar, o valor vai ser alterado em todos os locais em que o comando for utilizado. O próximo passo é informar a descrição do documento. O texto padrão utilizado pelos cursos da UTFPR já está formatado. Neste caso, TCC1. Para escolher TCC2, basta comentar a opção TCC1 com o sinal de %, e retirar o comentário da descrição do documento TCC2. Dessa maneira, ao salvar ou recompilar o documento, a folha de arrosto já vai conter a descrição correta. Alguns comandos não serão utilizados na monografia e, portanto, eu não vou abordar aqui e eles não precisam ser preenchidos, como o título da ficha catalográfica ou o termo de aprovação. O termo de aprovação vai ser adicionado em PDF posteriormente. Vamos avançar para o comando título pretendido, que nesse caso já está preenchido como tecnólogo, mas pode ser alterado para bacharel, por exemplo. O próximo passo é informar o nome do autor, bastando apenas digitar o dado do autor aqui, o último o sobrenome do autor e o restante do nome do autor. Caso o trabalho tenha um segundo autor, ou seja um trabalho em dupla, basta alterar o atributo outro autor para true e informar os dados do segundo autor. Neste caso eu vou deixar false. Agora adicionamos os dados do orientador. A atribuição do orientador já está correta. Informamos o título do orientador, depois o nome do orientador e novamente o último nome do orientador e o restante do nome do orientador. Caso o trabalho tenha um co-orientador, basta alterar o comando atribui co-orientador para true e informar os dados do co-orientador aqui. Nos próximos comandos serão informados os dados da instituição, o nome da universidade e a cidade do campus. Para curso de graduação, o nome da diretoria já está correto. Então informamos o nome do departamento e o nome do curso. Os dados de área de concentração, título do responsável pelo TCC
e banca examinadora aqui e demais dados não precisam ser preenchidos, porque esses dados serão adicionados posteriormente na folha de aprovação. Agora temos que alterar a data da defesa, neste caso, principalmente o ano, pois é o valor que irá aparecer na capa e folha de rosto. Por fim, serão adicionadas palavras-chave do documento. Vamos informar o número de palavras-chave, que pode variar de 1 a 5, então vamos editar os valores. Então, caso tenha somente 3 palavras-chave, 2 ou 4, basta informar o valor aqui, digitar a palavra-chave, então nesse caso aqui eu vou colocar 3, e vou deixar aqui palavras-chave 1, 2 e 3. As demais palavras-chave não precisam ser alteradas, então só a A, B e a C serão preenchidas. Quando salvarmos ou recompilarmos o documento, vou navegar aqui até o resumo, somente a palavra-chave 1, 2 e 3, que são as 3 primeiras aqui, vão ser adicionadas ao resumo. As demais palavras-chave vão ser ignoradas, então não precisam ser removidas daqui. Os mesmos procedimentos devem ser seguidos para as palavras-chave em língua estrangeira. Com isso, os dados básicos da monografia estão preenchidos e podemos começar a editar o documento. Nos próximos vídeos, vou mostrar como editar os elementos pré-textuais, os capítulos e demais textos e os elementos pós-textuais de monografia.